minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira nós temos agora 27 graus aqui em Natal, um pouquinho mais quente, sensação térmica de 28. Hoje chegando então com um tema bem diferente, né, maconha, aí falar sobre a maconha. Não pretendo aqui trazer a verdade absoluta, mas uma reportagem que foi publicada em conjunto do G1 e do site Deutsche Welle, né, que é o canal alemão de notícias, em junho ainda lançou uma reportagem então, que me chamou bastante atenção e que bate com muito do que eu penso. O site trouxe então o que aconteceu com a arrecadação lá no Canadá, que é o segundo país a legalizar a maconha. Não estamos falando de maconha medicinal, e sim de lazer mesmo. O primeiro foi o Uruguai em 2013 e em 2018, então, o Canadá tornou-se o segundo país a autorizar a venda e o uso, né, o porte de até 30 gramas de maconha para fins recreativos. Bom, a notícia, nos 6 meses, né, de autorização lá do Canadá, o país arrecadou 139 milhões de dólares, o que corresponde em reais a 533 milhões, só de tributos sobre a venda da maconha. Eu disse nos 6 meses, mas não, nos primeiros 5 meses da legalização. É muito dinheiro, minha gente. De outubro de 2018 a março de 2019, porque a reportagem, como eu disse, ela é de junho, né? Então houve essa arrecadação, mas as províncias, que lá o Canadá ele é dividido em províncias, não é em estados, como é aqui no Brasil, as províncias elas ficaram com 98 milhões de dólares dessa arrecadação. O resto ficou com o governo federal do Canadá. É para chamar atenção. Ainda mais se a gente prestar atenção, porque isso é um processo que começa devagarinho. Quando você autoriza a venda, você não tem de imediato lojas abertas para recepcionar o consumidor. É uma aqui, outra ali. Então, mesmo nesse aumento de arrecadação, você acompanhando a curva, o grande aumento, né, a maior parte dessa arrecadação de 139 milhões de dólares, ela ocorreu já no primeiro trimestre de 2019, quer dizer, 2 meses após a maconha ter sido legalizada no Canadá. Porque, obviamente, as vendas dos produtos aumentaram, né, os produtos de maconha, porque não é só a maconha mesmo. Você começa a vender uns derivados, tem de tudo, né? Todo produto que possa, desde roupa até comida, que possa utilizar, então, a maconha para esses fins recreativos. Nos estabelecimentos, então, que são autorizados, tem um procedimento para autorização. Então, como eu disse, começou lá atrás em outubro, não começa com força total. Essa força total vem depois, porque os negócios vão abrindo e estimulando, então, as vendas. Mas a previsão, claro, é de muito mais crescimento até o fim de 2019, justamente porque mais lojas autorizadas a vender maconha vão ser inauguradas, bem mais, né? Lá no Canadá, então, se a lei estabeleceu que você pode possuir, né, você pode ter com você até 30 gramas para evitar o tráfico, né? Então, até 30 gramas de maconha e mais, pode até cultivar, desde que seja apenas, né, 4 pés de maconha em casa por usuário. Se tiver mais usuários em casa, eu acho que pode ter mais pés, pelo menos foi isso que eu entendi lá da reportagem. Cada província lá no Canadá tem sua própria regulamentação dentro daquilo que foi estabelecido pelo governo federal. Por exemplo, em algumas, as lojas têm que ser administradas pelo governo. Em outras, as lojas podem ser administradas por varejistas privados mesmos. E em outras províncias ainda, os dois modelos coexistem sem maiores problemas. Também lá foi estabelecida uma idade mínima para o consumo e, lógico, para a venda
pelos governos locais e nas províncias de Alberta e de Quebec, 18 anos, já nas demais 19 anos. Segundo o G1, né, que foi onde realmente eu vi a maior parte da reportagem, já em maio o Canadá divulgou que 5,3 milhões de canadenses, algo em torno de 18% da população com mais de 15 anos, então esses 5,3 milhões de canadenses consumiram maconha nos últimos 3 meses, que como era em maio, então fevereiro, março e abril. O que dá para antever aí, aliás, o que a gente chega à conclusão, né, de que já são 14% a mais do que era estimado no anterior. Embora essas estimativas eu já fico um pouco de pé atrás, porque quando não é legalizado, como é que você realmente sabe quem é que usa ou não maconha? É muito complicado. Depois que é legalizado, aí sim ainda, apesar de ter aquele preconceito ainda muito forte, que é uma coisa que leva anos para cair, mas a pessoa já sabe que não tem mais esse estigma tão forte, não vai ser presa, pode dizer que é usuária de maconha sem maiores problemas. Mas o que é que eu chamo a atenção nisso? É que realmente é preciso olhar para pelo menos para esse entorpecente de uma forma diferente. Eu já acho que tem que olhar para todos, eu sou mais radical. Todos de uma forma diferente. Qual é a diferença de maconha para álcool e para cigarro? Eu queria que alguém conseguisse me provar aí que desses 3 aí, vão dizer, mas faz mal, todos fazem, né? A diferença hoje, clara, é a legalização, né? Porque o governo arrecada o que acho que quase 300% de tributos aí sobre cigarro e bebidas e fica só com o custo da maconha, né? O usuário de maconha, se ele adoecer, ele custa para o SUS, ele tem um custo. Se nós tivermos computadas então aí as mortes de violência por causa do tráfico de drogas, todos os custos que o tráfico de drogas nos traz, o custo também fica para o Estado. E quem é que fica com o lucro? Só os traficantes, né? Nada é partilhado com o resto da sociedade. Então, é para a gente olhar com um pouco mais de racionalidade para isso, né? Nós tivemos, por exemplo, e aí eu acho que talvez seja o grande exemplo, nos anos 20, nos anos 30, 1920, 1930, essas décadas, nos Estados Unidos, né? O grande bandido Al Capone, que fazia todas as milacrias no mundo, mas o que puxava todas as suas milacrias era o tráfico de bebida alcoólica. Era proibido vender, consumir bebida alcoólica nos Estados Unidos, a famosa lei seca. Mas vocês têm ideia de que Al Capone chegou a faturar 100 milhões de dólares por ano durante a lei seca? Quer dizer, justamente por desrespeitá-la. E não venham me dizer que era só os bandidos que bebiam, porque não, né? Quem sustenta essa coisa normalmente é quem tem dinheiro. Nem sempre o bandido, o pobre ou o marginal, sei lá como queiram chamar, ele vai ter condição para isso. É justamente da classe média para cima, a classe alta, que vai sustentar. Então, 100 milhões de dólares por ano, nós estamos falando de quase um século lá atrás. E quantas pessoas não morreram, porque, como eu digo, Al Capone fazia de tudo, né? Quantas pessoas não morreram em virtude desse tráfico de drogas, que lá era droga, aliás, era considerado tráfico, né? O álcool. E no fim das contas, depois de tudo, inclusive depois até da condenação de Al Capone, a lei seca caiu. E hoje todo mundo consome, né? Consome bebida sem problema algum. E o Estado, enfim, arrecada tributos sobre a venda de bebidas. Deixou de ser o lucro só dos traficantes. Hoje tem emprego, tem tudo sendo gerado na indústria de bebidas. Só para fechar aqui a curiosidade de Al Capone, né? Ele pegou 11 anos sem condicional, mas não foi nem pelo tráfico, nem pelas inúmeras mortes que causou, nada disso. Ele pegou por sonegar impostos. Conseguiram pegá-lo na sonegação de impostos, porque isso nos Estados Unidos dá cadeia, né?
E um ótimo filme para acompanhar isso, Os Intocáveis. Agora é um filme bem violento, mas muito bom. É um filme já antigo, aí tem o que? Acho que uns 20 anos já. E vale a pena assistir para conferir então a história de Al Capone e como ele foi pego pelo detetive lá, Elliot Ness. Bom, então em 31, pegou 11 anos, foi preso lá, foi lá para a prisão em Atlanta. Depois em 34 foi transferido para a famosa Alcatraz. Só que ele teve a pena revisada em 1939 pelo estado de saúde dele. Estava com sífilis, já tinha tido tuberculose e já estavam identificando distúrbios mentais. Por causa disso ele foi solto e quando passou então a morar na Flórida. Quem já foi pela Flórida, quem já passou em Miami Beach, que é uma cidade ao lado de Miami, certamente já passou no endereço, né, o 93 Palm Avenue. Se não pela rua, pelo rio, que tem um passeio em que mostra todas as casas, as mansões, né, das celebridades. E viu lá a mansão de Al Capone, hoje avaliada em 15 milhões de dólares. É dinheiro pra danado. Só de piscina, acho que cabe aqui a minha casa todinha, na mansão de Al Capone. Todo o dinheiro arrecadado com álcool, né? Então, que era proibido, o Estado deixou de arrecadar, ele botou no bolso. Ele morreu em 47 lá na Flórida, inclusive nessa mansão, num dos quartos, de infarto. E é como eu digo, então, voltando para cá, para o assunto nosso de maconha, o custo ficou para o Estado, o lucro ficou todo para ele. Isso acontecia com cigarro, isso acontecia com bebida, tudo foi legalizado. Eu acho que chegou a hora da gente entrar de fato nesse debate. Já se fala tanto que nenhum governo tem mais dinheiro sobrando, todo mundo quer criar mais imposto, não sei o quê. Que tal então a gente se voltar para um negócio que é extremamente consumido, causa uma ruma de morte, o Estado tentando combater, gasta dinheiro do Estado demais nesse combate que não tem sido eficiente, gasta recursos do SUS com os tratamentos. Que tal a gente começar então a pegar esse lucro que tem ido todinho para a mão dos traficantes e começar a partilhar com a sociedade para pagar esse custo de tratamento, para diminuir esse número de mortes, porque se não vai combater tráfico, porque não precisa mais, vamos combater outras coisas que precisam ser combatidas, como os roubos, homicídios, etc. E, enfim, começar a partilhar desse lucro que tem ido para poucas pessoas, como o caso lá do Al Capone, que tinha uma mansão enorme, só ele arrecadando 100 milhões de dólares naquela época. Só para você ter uma ideia de inflação, ele comprou a mansão por 200 mil dólares, que nos dias de hoje daria 2 milhões. Então imagina aí um valor de 14 milhões. Aliás, os 100 milhões que ele arrecadou, quanto não seria hoje, né? Seria próximo aí de 1 bilhão. Chutando aqui por alto, lembrando que eu sou da área de humanas, né? Não sou da área de exatas, é sempre complicado fazer conta. Bom, mas é isso, eu acho que fica essa reflexão, precisamos fazer essa reflexão de como é que vamos arrecadar mais, é preciso arrecadar mais, se vamos continuar fechando os olhos para esse consumo, que já é tão espalhado na sociedade, e se vamos continuar fechando os olhos para essa necessidade de gastar muito, ter muita morte, não se resolver, e a gente deveria estar partilhando esse lucro com a sociedade, pelo menos é o que eu penso. Assim pensa o Uruguai, assim pensa o Canadá, assim pensam alguns estados já dos Estados Unidos, alguns estados americanos. É hora talvez do Brasil começar a fazer essa discussão. Bom, espero que vocês tenham gostado do tema, não pretendeu ser muito científico, mas levantar aí uma hipótese para a gente discutir, como eu gosto muito de discutir. Renovo o convite para sexta que vem, 7 da noite, sobre outros assuntos. E claro, domingo, 10 da manhã, sempre com muita coisa do futebol daqui. Bom fim de semana a todo mundo e até lá.